Todos os lugares que nós visitamos são especiais, mas o que nós hoje vamos visitar é ainda mais especial. Especial pela sua beleza arquitetónica e decorativa, mas também especial por ser um lugar privado. Um lugar que, estando em Lisboa, pertence à França. É a Embaixada de França em Portugal, o Palácio Santos. Venha comigo. Bom dia! Fico muito feliz por abrir as portas do Palácio de Santos, Embaixada de França em Portugal, para uma visita guiada virtual para a Junta de Freguesia da Avenidas Novas. Temos muito gosto em que possamos descobrir o histórico Palácio de Santos e seus belos jardins. Sabemos que nos tempos que correm, mais do que nunca, a arte e a cultura são essenciais para nutrir o espírito de todos aqueles que não podem sair de casa. Sejam bem-vindos! Este palácio, tal como o vemos hoje, foi construído ao longo do século XVII por iniciativa dos irmãos José Luís e Luís de Lencastre, condes de Figueiró e de Vila Nova de Portimão, após longas décadas de uma permanência mais ou menos estável desta família no então Palácio Quinhentista. O arquiteto escolhido é o insigne João Antunes, mestre do barroco em Portugal, que é responsável por trazer a feição italiana deste estilo para o país. É famoso pela construção da Igreja de Santa Engrácia, atual Panteão Nacional, ou a Igreja do Menino Deus, ou ainda a belíssima Capela de Dom Veríssimo de Lencastre, tio dos dois irmãos que também encomendam esta obra a este arquiteto. O lugar escolhido para a construção deste palácio revela-nos uma das histórias mais interessantes, mas também menos conhecidas da cidade de Lisboa. O nome de Santos, do palácio e do bairro, remonta ao que aqui sucedeu no século IV, mais concretamente no ano de 307 d.C. Segundo a tradição, 3 irmãos cristãos, Veríssimo, Máxima e Júlia, são presos, interrogados e torturados em Lisboa pelo pretor romano local no contexto das perseguições de Diocleciano. Não renegando a sua fé, são mortos e os seus corpos atirados ao rio com pesos. Os cristãos de Lisboa puderam recuperar os seus corpos, que por milagre haviam dado à costa, no lugar que se chamará mais tarde Praia de Santos, e são sepultados neste lugar, junto ao rio. Sobre as sepulturas ergueram uma capela, que desapareceu, mas que mais tarde foi reerguida por Dom Afonso Henriques, a quando da conquista da cidade, em 1147, com o nome de Igreja de Santos. Mais tarde ainda, Dom Sancho I vai doar esta igreja à Ordem de Santiago, que aí vai instituir a sua sede, passando depois para as Comendadeiras de Santiago, filhas e viúvas destes cavaleiros, que aqui constroem um convento. Mais tarde, Dom Manuel I vai então encomendar obras de renovação ao arquiteto João de Castilho, grande arquiteto do estilo que se chama Manuelino, autor do Paço da Ribeira e do Mosteiro dos Jerónimos, para aqui poder passar então longas temporadas. O seu filho, Dom João III, não partilhava o mesmo apreço pelo palácio, embora o tenha frequentado algumas vezes, preferindo o hoje desaparecido Paço Real de Chabregas, encomendado pelo próprio. Dom Sebastião será o último monarca a ocupar o palácio, entre 1572 e 25 de junho de 1578, quando parte de Lisboa para a fatídica Batalha de Alcácer Quibir. Atravessando o alpendre, entramos no vestíbulo, a sala que nos faz penetrar nas salas de aparato do palácio. Uma sala que identificava a família do proprietário através do brasão que encontramos no teto. É curioso encontrar no teto as armas de Portugal. Na verdade, estas são as armas da família Lencastre, um ramo bastardo da família real. Esta dinastia começa com Dom Jorge de Lencastre, filho bastardo de Dom João II, que é feito então Duque de Coimbra. No brasão podemos identificar 2 elementos, a empresa, o pelicano, e o mote de Dom João II, pela lei e pela grei, utilizados como timbre do brasão dos Lencastre.
O uso deste apelido é também curioso, pois foi recuperado da ascendência da dinastia de Viz, fundada por Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, filha do Duque de Lancaster. No topo da escadaria encontramos uma escultura de François Rude, uma cópia do original que se encontra no Museu do Louvre. Aqui vemos representado Hermes, o mensageiro dos deuses, que é também invocado como protetor dos embaixadores. Desde 1909 que o Palácio de Santos é propriedade do Estado francês, tornando-se mais tarde a sua embaixada em Portugal. Entre esta venda e o fim da permanência da família Lencastre, vários foram os inquilinos deste magnífico lugar, como a Imperatriz Amélia, viúva de Dom Pedro IV, a Infanta Ana de Jesus Maria, filha mais nova de Dom João VI, e por fim o Conde Ernest Armand, diplomata francês que instala aqui a sua residência. Atravessando a sala da dona, que faz a separação entre o vestíbulo e a ala de aparato da casa, entramos na sua primeira grande sala, a Sala da Música, cuja decoração reflete exatamente a sua utilização. Uma sala decorada no tempo do V Marquês de Abrantes, com a participação de Pedro Alexandrino de Carvalho. Nesta sala podemos admirar o gosto pompeiano, onde a própria decoração nas paredes alude à função do espaço. Entre grotescos e arabescos, vemos pendentes em fitas verticais partituras e instrumentos musicais. Vemos também o motivo mais tipicamente dito pompeiano, com esfinges e motivos vegetais, animais do ar, da terra e da água, e outros imaginados, como cavalos alados e sátiros. Este estilo foi inspirado na pintura mural, descoberta durante as escavações da cidade de Pompeia, destruída no ano de 79 a.C., com a erupção do vulcão Vesúvio, e redescoberta em 1748. Em Portugal encontramos este estilo em múltiplos palácios e casas senhoriais, como o Palácio Ega, o Palácio dos Marqueses de Fronteira, o Palácio Pombeiro, atual Embaixada Italiana, e até em algumas salas do Palácio Real da Ajuda. No teto desta sala encontramos pinturas de Pedro Alexandrino de Carvalho, com representações alegóricas das 6 artes liberais, como a pintura e a música, ou os 4 continentes, como a África, a Ásia, a América e a Europa, ou então as 4 estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno. No centro, 2 pinturas que ilustram episódios da Eneida, de Virgílio. Juno a implorar a Éolo que mande ventos contra a frota de Enéas e Vênus a pedir a Vulcano que foge armas para o herói. Na sequência da Sala da Música, entramos numa outra sala de aparato, o Salão Nobre, utilizado atualmente para as recepções oficiais da Embaixada. Um lugar, também ele decorado pela campanha decorativa do V Marquês de Abrantes, mas também decorada com mobiliário e com obras de arte pertencentes ao Estado francês. Neste caso encontramos um conjunto de canapés e poltronas estilo Império e cadeiras de palhinha estilo Luís XVI de tom azul esverdeado, que conjuga com as portas, o lambril da parede e os tremós. Além do mobiliário, temos obras de arte francesa, como múltiplos retratos de personalidades proeminentes, como a de Luís XV ou do embaixador Duque de Choiseul. Podemos ainda admirar 2 bustos Sèvres, do dramaturgo Molière e do compositor de música barroca Rameau. Uma das obras de arte do Estado francês mais interessantes de todo o palácio é esta tapeçaria Gobelin, que representa a entrada de Luís XIV na cidade de Dunkerque. Esta é a 6ª de uma série de 14 tapeçarias intitulada A História do Rei. Ao nível da decoração dos tetos e paredes, encontramos de novo o gosto pompeiano. Todas as cenas aqui representadas são tiradas da obra de Ovídio, algumas das metamorfoses como o julgamento de Paris, Dafne a ser perseguida por Apolo ou Diana a lançar a sua maldição sobre Acteon, transformando-o em veado. No final das salas de aparato, entramos na sala que é considerada a joia do palácio, a Sala das Porcelanas. Uma sala cujo teto é forrado por cerca de 260 pratos de porcelana Ming, que numa composição única fazem desta sala uma das mais especiais do mundo.
Estamos perante uma obra de arte decorativa única, uma coleção de 263 pratos e covilhetes de porcelana chinesa, já por si valiosíssima, disposta simetricamente e de acordo com o seu tamanho, estilo e período, exposta num teto dourado em formato piramidal, onde cada alvéolo foi feito à medida para cada prato. Esta coleção é composta maioritariamente por peças da dinastia Ming, a mais antiga a chegar à Europa, onde destaca a porcelana Krak, mas também porcelana da dinastia Qing, com alguns pratos de meados do século XVIII, adicionados após o terremoto de 1755, apesar do conjunto ter resistido, na sua maioria, a esta catástrofe. Um dos espaços mais importantes do palácio é a sua capela, um lugar marcado pelas artes decorativas típicas do primeiro barroco português. De facto, este é um dos espaços que resistiu quer ao terremoto, quer às campanhas decorativas posteriores, preservando assim todas as características da primeira fase do barroco em Portugal, tal como a azulejaria azul e branca, combinada com a talha dourada, a pintura e a escultura. A capela está repleta de pinturas que representam santos e santas da devoção da família Lencastres e de cenas alusivas à vida de Nossa Senhora e aos 4 Evangelhos, obras atribuídas ao mestre português Marcos da Cruz, artista do período filipino que realizou várias obras para a alta aristocracia lisboeta e casas religiosas e que interveio, por exemplo, nas igrejas de São Cristóvão na Moraria e na Madre Deus. No conjunto de todas estas representações de quadros de santos que estão presentes na capela, encontramos um especial, a representação de Veríssimo, Máxima e Júlia, os santos que dão o nome a este palácio. O teto da nave apresenta passagens do Evangelho. No retábulo do altar encontra-se representada uma crucifixão atribuída a Mar do Val. O interessante nesta obra é que, se de facto a zona central da composição se encontra hoje um pouco vazia, no lugar onde para este tema se inseria a figura de Cristo no Calvário, que hoje não se encontra na capela e que fazia ligar este momento ao que está no teto, onde vemos teatralmente interligados a ressurreição e a ascensão de Cristo. Atravessando uma pequena porta lateral ao altar, entramos na sacristia, um espaço extraordinário pela sua singular decoração azulejar. Logo quando entramos, deparamos com uma singular figura de convite, um anjo que nos pede silêncio e que guarda com a sua espada este lugar, pois estamos a entrar num espaço sagrado, o espaço em que o sacerdote se paramenta, se reveste de Cristo e o personifica. No interior da sacristia encontramos um excepcional revestimento azulejar, representando o entrelaçar simétrico de cordões azuis, que antes uniam os brasões da família Lencastres e hoje onde podemos encontrar 5 obras encomendadas a Helena Vieira da Silva, feitas à medida, contendo frases espirituais, em latim, português e francês, sendo que uma delas representa uma rosa dos ventos, alusão à epopeia dos descobrimentos. Estes cordões, qual símbolo sacerdotal, invocavam também a união e fidelidade do sacerdote a Deus. Na parede do fundo, por cima do arcaz, encontramos um quadro de Marcos da Cruz, que ilustra a parábola das bodas sobre o indigno convidado que se recusou a vestir a túnica. Entramos agora na sala de jantar, uma sala também marcada pela decoração de Pedro Alexandrino de Carvalho, que aqui representou Apolo e as 9 musas. Na mitologia grega, as 9 musas eram entidades capazes de inspirar a criação artística, vivendo no seu templo que se chamava Museion, nome que está na origem da palavra museu. Este pintor, natural de Lisboa, foi ativo durante a segunda metade do século XVIII e, influenciado por André Gonçalves, evidencia-se na sua pintura o barroco da escola romana, evoluindo numa fase mais tardia para um gosto rococó e algumas obras de tom já neoclássico. Pintou várias casas senhoriais de Lisboa, como o Palácio Palmela no Rato ou o Palácio do Loreto, mas ficou conhecido sobretudo pela sua pintura de índole religiosa, razão pela qual ficou conhecido como pintor dos frades, pintando igrejas como a dos Mártires e a do Sacramento no Chiado.
Chegamos agora ao jardim, um espaço magnífico deste palácio que nos revela a sua localização. Uma localização privilegiada não só pelos bons ares e pelas boas vistas, mas também um lugar privilegiado pelo seu acesso direto ao rio. Até a ocupação pelos marqueses de Abrantes, época onde são reestruturados, os jardins constituíam-se por vários patamares, envolvidos por um muro descendo até à margem do Tejo. Pelos seus ares puros, vistas e jardins frondosos, o Palácio de Santos foi muito apreciado como casa de recreio pelo rei Dom Manuel, que residia no antigo Paço da Ribeira e cuja deslocação era feita de barco, encontrando aqui um ancorador privado. Uma das curiosidades deste palácio e deste jardim é a existência de uma mesa de pedra que, segundo a tradição, foi onde o rei Dom Sebastião tomou a sua última refeição antes de partir para Alcácer Quibir. Após ter assistido à missa na igreja de Santos o Velho, Dom Sebastião, o desejado, terá assim utilizado esta mesa de Brecha da Arrábida no dia 25 de junho de 1578. A batalha dá-se no dia 4 de agosto e com ela o desaparecimento de um rei que se tornou num mito nacional.